Eu agradeci a todos a vossa confiança por estar aqui também connosco hoje. Este é o segundo webinar que estamos a organizar nesta lógica de partilha de boas práticas entre as várias instituições do sistema de saúde no que toca à resposta à Covid-19. Na quarta-feira tivemos a doutora Margarida Tavares do Hospital de São João a apresentar também na globalidade a resposta do que aconteceu, do que foi feito neste centro hospitalar, que foi um dos primeiros hospitais a receber esta epidemia como hospital de referência. Dar nota também que já disponibilizamos o vídeo desse webinar para quem tiver interesse e ainda durante o dia de hoje iremos disponibilizar algumas notas de recomendações dessa experiência adquirida pelo Hospital de São João, tal como os documentos que o hospital tem preparado e foram abordados durante o webinar. Hoje, permitam-me agradecer particularmente à Ordem dos Farmacêuticos e mais uma vez ao Centro Hospitalar Universitário de São João por acederem a participar nestes webinars, dedicando particularmente o webinar de hoje ao tema dos planos de contingência das farmácias hospitalares. E para isso vamos contar com a Helena Farinha, da Ordem dos Farmacêuticos, e o Pedro Soares, diretor de farmácia do Hospital de São João. Dou ainda nota que para a próxima semana continuaremos estes webinars com mais 4 webinars dedicados especificamente à hospitalização domiciliária destes doentes, mas daremos mais pormenores sobre esses webinars durante o dia de hoje e durante a próxima semana. Portanto, este webinar é especificamente direcionado ao plano de contingência das farmácias hospitalares. Agradeço profundamente à Helena Farinha, da Ordem dos Farmacêuticos, e ao Pedro Soares, do Centro Hospitalar de São João, por estar connosco hoje. E como estes webinars são essencialmente para aprender com eles, eu passava desde já a palavra à Helena Farinha para fazer uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos, depois ao Pedro Soares e depois abriríamos as perguntas e respostas. Helena. Muito bem, muito bom dia a todos. Estou aqui não só na qualidade da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, mas fundamentalmente como profissional de saúde. Estão-me a ouvir bem? Eu não estou a ver bem a imagem? Perfeitamente. Pronto. Muito na qualidade de profissional de saúde, que tem uma equipa de profissionais que tem que gerir, que tem que, no fundo, mitigar as suas naturais ansiedades e tem 2 focos prioritários da ação. Ponto número 1, proteger os profissionais. Ponto número 1.1, proteger os doentes, não só do ponto de vista da sua segurança, mas também do ponto de vista da sua necessidade em medicação. O que é que nós fizemos aqui? Enquanto Ordem, juntamente com o Colégio de Especialidade em Farmácia Hospitalar, desenvolvemos um plano de contingência que está disponível na intranet e que no fundo serve um pouco para ajudar as farmácias nesse desígnio. Internamente nós começámos a antecipar as situações aqui no serviço, fechámos praticamente a farmácia, criámos horários definidos para recolha da medicação pelos auxiliares em postigo próprio, temos a higienização diária da farmácia várias vezes, no ambulatório fechámos o vidro completamente e deixámos só um espaço de abertura para dar aos doentes, o ambulatório também é higienizado periodicamente, várias vezes por dia. Os profissionais de saúde tiveram formação, os nossos auxiliares foram formados porque vão a serviços que têm doentes de Covid, foram formados, alguns entram, outros não entram, mas foram formados no âmbito da utilização quer das luvas, quer das máscaras, quer que os fatos de circulação, portanto, todos estes aspectos que, no fundo, nós temos que ir antecipando o que vai acontecer. Pronto, temos sempre como exemplo o Hospital de São João, que está uns dias à nossa frente e que de facto tem feito coisas notáveis a esse nível, e nós internamente todos, com linhas de direção que nos vão ser enquadradas, quer pela Ordem, quer pelos nossos PPCIRAs, quer pelos os planos de contingência que cada serviço tem. Mas basicamente aqui o que eu quero transmitir é que nós nos serviços temos sempre 3 ou 4 elementos que são de facto os elementos, portanto, com maior liderança, e é nesse em que nos temos que apoiar, porque de facto as equipas são heterogéneas.
Nós temos que conseguir mitigar determinadas situações e antecipar. Não podemos estar sempre à espera de que nos venha uma coisa de cima. Nós temos que resolver antes, e foi o que nós fizemos. Por exemplo, nós aqui no nosso centro, há 2 semanas já estamos a dar medicação para mais tempo. Antevemos isso, falámos com o Conselho, falámos com a Comissão de Farmácia Terapêutica. Portanto, estamos a tentar, pelo menos em alguma terapêutica para os doentes, especialmente os doentes que têm limitações de deslocação ou que têm situações de críticas, portanto, doentes imunodeprimidos, tentar dar a medicação para mais tempo, para que eles só tenham necessidade de vir cá novamente depois da curva. Paralelamente está a ser criado um mecanismo para estas situações limite, que ainda só para a semana que estará resolvido, em princípio, que são situações, porque nós não, por exemplo, eu tenho 15 mil doentes no centro, isto não dá para levar medicação para os 15 mil doentes, não é? Portanto, a prioridade aqui é dar para mais tempo. Ponto número 2, vir alguém no lugar dessa pessoa. Ponto número 3, em situações limite de doentes que têm que andar em transportes públicos, que não têm mesmo capacidade de se deslocar, criar um mecanismo que estamos a tentar ver se resolvemos para apoiar esses doentes. Mas depois temos que ver aqui a nossa realidade. Somos equipas curtas, somos equipas que têm uma heterogeneidade de profissionais, que temos que diariamente e continuamente motivá-los. E está toda a gente motivada, as equipas têm sido absolutamente fantásticas digamos, na entrega que têm tido a isto. Um outro ponto, nós temos que, o mais possível, não subcarregar os serviços clínicos, procurar ajudar os serviços e, de facto, têm sido criados mecanismos, inclusive no âmbito da renovação da terapêutica, fantásticos com os serviços clínicos, a capacidade de abastecer os serviços, a luta constante e diária pelo álcool, pelo SABA, e, portanto, e nós não queremos que os profissionais que estão na linha da frente, sejam os farmacêuticos a atender o doente de ambulatório, sejam os farmacêuticos que circulam pelo hospital inteiro, sejam os profissionais que estão à frente de um doente, que tenham dificuldades, nós queremos facilitar a vida, isso é muito importante, porque hoje em dia isto ainda está mais ou menos, eu não estou a ver daqui a um tempo a capacidade de um médico estar a preencher uma folha de requisição de albumina, e pronto, nós temos que criar aqui um mecanismo e temos que decidir, não vamos poder estar à espera. E é isto que é muito importante. E os conselhos têm que perceber que haverá uma outra situação em que a decisão, se calhar, não foi a mais correta, mas foi a que foi possível naquele momento. Também acho que é muito importante os conselhos terem noção de que, por mais seguranças que a gente tenha, eu chego a casa, diz-me toda a entrada, vou tomar banho, vou tudo, portanto, vão haver, como já há em 2 farmácias nacionais, pessoas que foram infectadas e que têm que fazer quarentena. Isto é uma coisa brutal nos serviços e tem que pensar seriamente na sua capacidade de recrutamento, quer de técnicos, quer de farmacêuticos, porque de facto nós, por exemplo, aqui temos mecanismos de VPN em que nós podemos estar em casa ao fim de semana a ajudar o colega que está a serviço, o teletrabalho e etc. Mas quer dizer, nós temos que ter pessoas com a mão na massa e, portanto, acho muito difícil, num período de crise destes, as pessoas ou vêm porque são voluntários e têm essa abnegação, porque quando se oferece contratos de renovação de 4 meses, eu acho muito, muito complicado as pessoas quererem vir. Depois, outros aspectos que eu acho importantes, bom, como eu já disse, a nível local, tudo o que tem a ver com normas de segurança, de distanciamento, do material que vem, a desinfecção total de tudo, das cassetes, das gavetas, portanto, toda essa é algo muito importante porque nós não queremos estar infectados. E digo, isto é uma coisa que eu mais temo, é ter uma pessoa aqui. Posso ser eu, pode ser outra qualquer, e portanto, porque a gente vai ao supermercado, vai ali, vai acolá, portanto, são coisas que eu tenho mesmo muita preocupação. E, portanto, a esse nível, dar segurança às equipas, as pessoas saberem que têm que trabalhar com as regras que lhes foram incutidas e que lhes foram ensinadas, que têm que ter um comportamento exemplar a esse nível. Articular sempre com as FIAs, seja a Comissão de Farmácia Terapêutica, seja conselhos, situações que venham a ocorrer e que necessitem dessa articulação, porque muitas das situações locais têm que ser resolvidas in loco. Portanto, as pessoas não vão ter capacidade de nos responder, nós temos que fazer o que é melhor.
Tenho também uma preocupação que temos que pensar a nível dos hospitais, que tem a ver com os hospitais de dia. Os doentes têm que fazer tratamento em hospital de dia. Eu não sei qual vai ser a evolução disto, como é que se há a hipótese de equipas domiciliárias, isso não sei, mas é algo que eu também, pronto, não sei como é que temos que pensar num futuro que é amanhã, dos doentes do hospital dia, não é? Portanto, há coisas que têm mesmo que vir e, portanto, essa zona está perfeitamente, no fundo, enquadrada no plano de mitigação de risco e de desinfecção e etc., mas é algo que temos que pensar, especialmente em hospitais mais complicados. Eu não estou a olhar para o meu, estou a ver outros hospitais aí pelo país fora. Pronto, uma maneira muito generalizada, portanto, plano de contingência, incutir nos profissionais, formação, nem que seja a ZAP, resolver problemas reais dos doentes. Eu estive ontem a tratar com uma apoteca num país europeu que tem um doente que está retido porque não consegue sair, arranjar soluções para essas situações, procurar mitigar todas essas situações. Portanto, para mim é fundamental a capacidade que os hospitais possam ter em fornecer nesta fase para períodos mais longos, 2 meses, 3 meses, dependendo da sua capacidade. A possibilidade das pessoas virem, porque reparem, bem ou mal os hospitais são locais, pelo menos a zona da farmácia, no meu caso, não sei como é que são outros hospitais, em que, no fundo, a contenção ao nível da desinfecção está muito pronto, assimilada e, portanto, sempre que um doente não puder vir outro doente, portanto, as coisas estão todas mais ou menos enquadradas. E, por último, se houver mesmo essa possibilidade de termos doentes em situações limite que possamos ajudar com outros mecanismos e outras circunstâncias. Portanto, basicamente, estas duas situações, proteção pessoal, proteção individual, proteção institucional, ajudar os nossos profissionais, ajudar as equipas que estão no terreno, facilitar-lhes a vida o mais possível e ajudar os nossos doentes com os mecanismos que nós tenhamos em nossa mão para, de facto, mitigar as situações de impossibilidade de vir aos serviços. Penso que já ocupei os meus 15 minutos e o Pedro complementará, obviamente, com o que eles já fizeram. Muito obrigado, Helena. Pedro Soares. Ora, boa tarde a todos. Primeiro, muitos parabéns à PAP pela iniciativa e muito obrigado pelo convite para estar aqui para partilhar a nossa experiência. Meu nome é Pedro Soares, para quem não me conhece, sou o diretor dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, do Centro Hospitalar Universitário de São João, desde agosto passado e ao fim de 6 meses de direção não podia pedir um desafio maior do que a necessidade de nos adaptarmos à resposta à atual pandemia. Partilho e concordo com a generalidade do que a colega apresentou. De facto, para nós tem sido particularmente difícil adaptar-nos porque eu não sei se vamos uns dias à frente, mas de facto tivemos de nos adaptar muito rapidamente e sem exemplos a seguir. Eu fiquei um bocado com a percepção no início de todo este processo que havia alguma expectativa dos profissionais, não só dos farmacêuticos, não só dos meus colegas, mas outros profissionais da saúde também, que num contexto deste eventualmente apareciam aí equipas do ECDC ou da DGS ou alguém a explicar como é que íamos funcionar e como é que íamos gerir os circuitos, mas isso não acontece. A verdade é que temos de facto de ser nós no terreno a definir os processos e como é que vamos trabalhar e como é que vamos manter a nossa atividade em segurança para nós e para os doentes, como é evidente. E às vezes é difícil fazer isso, porque muitas das vezes não existem sequer normativos muito bem definidos, até porque às vezes é difícil defini-los. Eu sou membro do Conselho do Colégio da Especialidade em Farmácia Hospitalar também, e como a Helena dizia, criamos um normativo que
disponibilizamos para a orientação dos colegas, mas sentimos que havia, até porque conhecemos a realidade dos vários hospitais e em particular nesta situação de pandemia, que isto não depende só da realidade do hospital, depende do momento em que o hospital está e o momento que o hospital está a atravessar. E eu, para o bem ou para o mal, ainda por cima, faço parte daquele grupo de pessoas claramente com pouco bom senso, que ainda há 2 semanas achava que isto se calhar passava como uma gripezinha sazonal. E claramente estamos a falar de uma epidemia de outra escala, de outra proporção e com outro impacto. E a verdade é que há 2 semanas atrás, parece que foi há 2 meses, a realidade entretanto já mudou e voltou a mudar. E de facto o primeiro desafio acho que foi até incutir um sentido de confiança e de segurança nos próprios profissionais, até porque, pronto, espero ter-se tentado, tendo eu, manter um discurso coeso, mesmo a nível da comunicação social e das orientações que se iam dando. Pronto, havia sempre algumas vozes dissonantes e uma questão tão simples como uso máscara ou não uso máscara, e que há 2 semanas já existiam claros normativos sobre quem usava máscara e como e porquê. Mesmo isso, mesmo entre profissionais de saúde, parecia não ser uma questão muito pacífica e pronto, numa situação destas, eu enquanto tirava o meu curso, parecia que a cada disciplina ou a cada doença nova que estudava desenvolvia uma sintomatologia nova, e os profissionais de saúde às vezes é fácil também ficarem um bocado hipocondríacos com algumas situações e dado o ambiente onde trabalhamos e acho que esta epidemia ou pandemia, acabou por nos apanhar, ainda pese os exemplos que fomos vendo lá fora, acho que acabou por nos apanhar a todos um bocado de surpresa, não pela vinda dela, mas pela velocidade que adquire, e aqui no hospital, e em termos da farmácia, parte do problema de vender essa sensação de segurança mesmo aos profissionais era que o que de manhã era um serviço sem doentes de Covid, à tarde era um serviço com doentes de Covid confirmados. E isto implicou várias readaptações. Nós para ser um aspecto mais prático, nós num primeiro momento revimos todo o processo de higienização e desinfecção do material circulante que tínhamos, em particular das cassetes, as vulgares malas de dose unitária que enviávamos para os serviços de internamento e das próprias caixas de transporte que utilizávamos, mas é difícil adaptar a crescer em termos de carga de trabalho, serviços que em termos de recursos humanos não gozam particularmente de grande folga. E adaptar e introduzir novos procedimentos ou aprimorar os procedimentos que estejam em vigor, às vezes é muito difícil, porque, pronto, acho que isso faz todo sentido, entendam, de facto devemos trabalhar para o aumento de eficiência do SNS. O SNS os hospitais não podem, há um limite de reserva que se pode criar, mas depois, perante estas situações, de facto, é um bocado difícil adaptar um sistema quando a situação muda de manhã para a tarde, não é? Já nem é de um dia para o outro. Dito isto, o nosso maior desafio, eu acho que as equipas clínicas e o próprio conselho do hospital têm sido exemplares na forma como abordaram isto e a nossa adaptação e constante capacidade de reformulação do circuito e estrutura hospitalar tem sido, acho que é exemplar. Acho que qualquer português que atravessasse neste momento o nosso hospital, que não é recomendável que eu faça, mas se pudessem, acho que todos poderiam e ficariam seguramente muito orgulhosos de todo o trabalho que aqui tem sido feito, mas muito disto depende, primeiro, dos profissionais terem de facto
iniciativa e proativamente irem procurar soluções e prevenir problemas, porque muitas das vezes mesmo os normativos nacionais, quando chegam, ou já bem desatualizados ou não são exatamente adaptáveis à nossa realidade, ou pelo menos não diretamente, e pronto, isto envolve uma disponibilidade e uma abnegação muito grande. E depois há mesmo a nível do que são as decisões centralizadas, depois há coisas que nos é difícil aplicar. Por exemplo, na semana passada, quando se verificou a situação na farmácia do Curri, em que fecharam o serviço por um colega ter positivado para Covid, e eu próprio entrei um bocado em pânico. O Curri, depois ao que percebi, na segunda-feira abriu, porque tinha outras 5 farmácias no centro hospitalar, nas quais podia ir cativar recursos. O centro hospitalar de São João só tem um serviço farmacêutico. Eu, se tivesse de mandar a equipa toda para a quarentena, eu não tinha como manter o serviço, o que nos inspirou logo a necessidade de tentar, de alguma forma, fracionar a equipa e colocar gente ou em teletrabalho, quando possível, e na componente mais dos farmacêuticos é possível, de facto, assegurar algumas das funções em teletrabalho, mas, por exemplo, no grupo dos técnicos não é. As pessoas têm, só tenho a louvar toda a atitude da minha equipa e muito tem facilitado a minha missão, é o sentimento e o sentido de responsabilidade. Aliás, à parte, uma colega partilhava comigo ontem que estavam a ter algum problema com a rotação da escala por causa das pessoas que tinham restrição de horário e não faziam, e por necessidade de apoio a menores, não faziam tardes ou fins de semana ou outros turnos, e a minha equipa não... Quando começou toda a crise, eu não tive ninguém a dizer-me que não podia fazer a uma tarde, ou uma noite, ou um fim de semana, ou 2, ou uma tarde e uma noite e um fim de semana seguido. Agora, tivemos a questão, por exemplo, no domingo passado cancelaram-se as férias dos profissionais de saúde e eu de repente tenho um problema, porque não tenho uma solução prática e objetiva para mandar, por exemplo, a equipa de técnicos com formação em produção, porque nos preocupa em particular a manutenção da resposta na área da quimioterapia, da nutrição parentérica, porque alguns tinham férias marcadas e até iam de férias e a gente aproveitou e disse, olha, já que vai de férias e já, para já ficar assim, agora neste momento não tem férias, eu não tenho modo de os mandar para casa. Sei que há hospitais que adotaram a figura da evicção e criaram condições para profilaticamente terem reservas em casa para o caso de se verificar alguma necessidade de isolamento de quem está ao serviço, mas sinto que até aqui, que nestas coisas que se calhar devia ser de facto mais fácil uma decisão centralizada e uma uniformidade nos procedimentos utilizados pelas várias unidades hospitalares do país, sente-se que ficamos também aí um bocado entregues a resolvermos autonomamente os nossos problemas. Neste momento, os maiores problemas e a nossa maior preocupação tem sido também os doentes de ambulatório e o acesso aos tratamentos em ambulatório, a semelhança do que a Helena dizia, também com a autorização do Conselho, já prolongamos os tempos de dispensa. O problema é que também, tendo suspendido o hospital toda a atividade programada não urgente, nós neste momento nem prescrições, em muitos casos não temos prescrições ativas para proceder à dispensa da medicação, o que depois envolve necessidade do médico rever a terapêutica do doente, e depois às vezes não temos médicos disponíveis para isso também, por várias razões. Muitos dos profissionais estão já quase dedicados em exclusivo ao Covid, outros estão de quarentena em casa e já tivemos vários casos com profissionais e isto não nos facilita a vida. E estamos a tentar, de facto, normalizar a nossa resposta e, inclusivamente, tive ontem aprovado pelo Conselho a possibilidade
introduzirmos aqui um projeto diferenciador no ambulatório, que será a possibilidade dos doentes levantarem a medicação através de um pharma-drive, sem necessidade de saírem da viatura. E para todos os outros temos tentado potenciar a possibilidade do agendamento para diminuir a necessidade o tempo de permanência na unidade. Eu, no aspecto do ambulatório São João, tenho uma característica particular. O nosso ambulatório funciona num edifício anexo ao edifício principal do hospital, e por aí também temos, pronto, é-nos um bocado mais fácil, mas pronto, acho irreal a percepção de que os hospitais poderão colocar no domicílio ou em farmácias de proximidade os tratamentos de todos os doentes de ambulatório. E é preciso ter algum cuidado como se gera essa questão com a comunicação social. Agora, acho que é imperioso que se definam circuitos internos, e nós temos também na farmácia, não, porque é externa, não é essa necessidade, mas temos pelos corredores do hospital definidos circuitos sem Covid, e se calhar convém adaptarmos por forma a conseguirmos garantir que de facto os doentes conseguem aceder às farmácias hospitalares para levantar a medicação, porque novamente ninguém sabe quanto tempo isto vai durar, e à la longa acho que não será sustentável a perspectiva de toda a gente receber a medicação no domicílio. Pronto, fora isso, tivemos os problemas que imagino que toda a gente tenha tido. Tivemos sorte no que diz respeito à nossa capacidade de armazenamento, porque o hospital tinha há pouco tempo desinstalado a lavandaria e libertou-nos uma área considerável para guardar medicamentos e soros, porque de outra forma não tínhamos o nosso espaço, a nossa necessidade de espaço de armazenamento quintuplicou. E depois, só numa questão mais da logística interna, e como a Helena falava, temos algum problema. Há muitos circuitos, e o hospital, este hospital em particular, estava a fazer um trabalho muito afincado na desmaterialização dos processos todos, mas infelizmente alguns ainda ficaram por desmaterializar, e neste momento, pronto, ainda saiu esta semana um estudo a dizer que o próprio SARS-CoV-2 tem alguma resiliência, algum tempo de permanência mesmo em papel, e pronto, queremos diminuir, até porque o papel obriga também à deslocação de profissionais de cima para baixo, e quer-se limitar ao máximo os movimentos. E temos aqui algumas imposições técnico-legais que nos dificultam ainda mais a capacidade de nos adaptarmos a estas questões. Uma última nota só para a questão que a Helena também referiu, que acho que é muito importante. Isto nos médicos eventualmente tem ainda mais impacto, mas contratar farmacêuticos por 4 meses ou um despacho que permita uma contratação para 4 meses não é de facto, não é realista. Em primeiro, pelo tempo, pela incerteza na duração da epidemia. Por outro, acho que é difícil de facto vender a um colega neste momento. Acho que mais facilmente se arranjam voluntários do que gente que queira um contrato de 4 meses. E pronto, e é isto. Obrigado pela atenção, estou disponível para quaisquer questões que tenham. Muito obrigado, Pedro. O cenário não é todo animador. Eu, entretanto, também pedia para que colocassem as questões, foram colocando questões na área de chat, mas pedia para que colocassem as questões no quadradinho que têm, que é Q&A, Question and Answers, ou perguntas e respostas, que é mais fácil para todos acompanharmos as perguntas colocadas. Será sempre mais simples. Há aqui várias questões que já foram levantadas ao longo deste chat, mas eu pedia mesmo para colocassem na zona de Q&A, que facilita o acompanhamento das perguntas.
começava já a fazer aqui algumas questões que efetivamente têm sido colocadas. Parte delas tem a ver com esta questão da segregação de equipas para eventuais quarentenas generalizadas. Qual é que tem sido a política de São João? Estou a perguntar ao Pedro e à Helena. Qual é que tem sido preconizado por vocês nesta matéria? Eu posso dizer, estão-me a ouvir? Sim, sim. Pronto, bom dia a todos novamente. Nós aqui o que temos de fazer, temos alguns profissionais de risco que estão ou em teletrabalho ou com VPN em casa. Relativamente às equipas, estamos a segregar por áreas, ou seja, quem está num gabinete está sempre, ou seja, quem está numa zona procura estar nessa zona e dar-se com as pessoas dessa zona. Isto é difícil porque nós cruzamos todos uns com os outros, mas estamos a procurar também a esse nível reduzir circuitos, portanto, para não expor. Né? Obviamente nós temos que circular, eu tenho que circular pela farmácia, tenho que dar ordens ali, tenho que dar ordens acolá, mas portanto, tentar esse nível. Como as equipas são curtas, as equipas são curtíssimas, eu neste momento estou com 5 técnicos na farmácia, ou 6 técnicos, que é uma brutalidade, quando tinha 12, porque tenho que deslocar para a parte da oncologia, tenho que deslocar para ali e para lá. Portanto, são coisas que nós temos que nos articular, obviamente que mitigamos uma série de processos logísticos de distribuição, que otimizamos uma série de processos e que houve mesmo necessidade de a esse nível, e é interessante dizer-vos que as coisas estão a ser cumpridas. Nós temos 4 horas de recolha, é 4 horas de recolha. As pessoas só vêm, os auxiliares, os enfermeiros só vêm fora das horas, isso é uma coisa mesmo extraordinária, uma necessidade mesmo extraordinária. As coisas estão a correr com uma fluidez, eu estou, nesse aspecto, estou devidamente espantada, pronto, isto pode ser que mude amanhã ou à tarde, mas estou espantada. Temos tido imensos contactos, que é mais com telefonemas, disto e daquilo, mas de facto internamente, para além da loucura do SABA e da solução alcoólica e do álcool, as coisas, pronto, dentro disso têm estado mais ou menos. Relativamente às equipas, como eu retomando o que estava a dizer, basicamente é isso, né? É o teletrabalho, é as VPNs, é separar circuitos e áreas, não é? E depois, eventualmente, como temos umas equipas que entram logo de manhã e saem às 4, que não saem, que ficam, pronto. E outras que entram às 11h30 para estar. Nós estamos abertos todos os dias no nosso centro, no nosso hospital, todos os dias de manhã à noite e, portanto, uma equipa entra mais tarde para estar até mais tarde, portanto, para haver ali um período em que não. Há um período que nos cruzamos todos, mas há um período em que estamos todos separados. Portanto, para mitigar, porque nós não sabemos se quando formos ao supermercado pode haver qualquer contaminação, porque aqui de facto não, em termos de autocontrole a esse nível, penso que as pessoas estão muito acordadas para isso. E temos estado a fazer assim, portanto, quando houver, ou se houver alguma situação mais crítica, como já houve noutros sítios, pronto, as pessoas vão ter que vamos ter que arranjar um mecanismo, somos um centro, somos 3 hospitais, teremos que ajustar as equipas a esse nível, umas terão que estar de máscara, quer dizer, isso nós temos que ver, temos é que ter capacidade de decisão, portanto já criámos, por exemplo, linhas de contacto direto, por exemplo, aqui no meu hospital sou eu mais uma outra linha que é a dose unitária, que é contacto direto, eu reencaminho tudo para o meu telemóvel se houver, nos períodos em que eu tenho que me deslocar daqui, que tenho que sair daqui, linhas prioritárias, pronto, e no fundo um conjunto de mecanismos que estamos a tentar inventivamente e de acordo com o nosso melhor conhecimento mitigar, portanto, e obviamente que mesmo as equipas de rotação aos fins de semana e etc. Obviamente que pode chegar uma circunstância em que isto tenha que apertar mais e que eu tenha que mandar alguém escalhar para casa ou desficar e temos que aferir ao momento, mas basicamente é o que estamos a fazer, porque nossas equipas também são curtas, não há muito mais que se possa fazer. Já agora, uma das perguntas que tem que ser colocada é que para hospitais ou equipas de farmácias mais pequenas, como é que isto será possível? Vocês têm alguma ideia da ordem que podem dar nós apoio? Estamos a fazer, eu por acaso estou a ver aqui num grupo que nós temos, há voluntariado, por exemplo, eu sei agora que estão a pedir para o Hospital de São José voluntários para a farmácia. Há uma rede que está-se a criar a esse nível, portanto eu não estou ainda muito bem dentro que isto está aqui a correr e não tive a oportunidade de ler, mas sei que estão-se a pedir voluntários das faculdades,
e etc., para apoiar nestes processos. Não estou ainda bem, não sei, Pedro, se tu estás aí a tentar acompanhar isto, mas de facto pode ser a necessidade de nós termos que recrutar pessoas de fora com uma explicação sumária do que é que têm que fazer, mas o componente do voluntariado vai ser aqui importante, não é? Independentemente de nós podemos contratar técnicos ou farmacêuticos com uma modalidade mais neste período um pouco mais razoável, também há a questão efetiva de necessidades de apoio que se calhar de formação de equipas, como se está a fazer para a realização de testes, etc., formação de equipas para ajudar nos hospitais. Quando aconteceu uma situação dramática, como já aconteceu no Norte e como aconteceu aqui em baixo em Lisboa. E, portanto, aí a esse nível, acho que a sociedade civil vai ter que nos ajudar e nós, idealmente, pessoas com formação na área, obviamente, que é até pelo risco envolvido, mas também aí terão que ser tarefas diferentes, não é? Pronto, eu acho que em tempo de guerra temos que ajustar e encontrar as melhores soluções dentro do que ninguém nos vai ensinar, ninguém nos vai dizer nada, porque nós não temos tempo para isso. E, portanto, a esse nível é fazermos o melhor que pudermos dentro das orientações que nós também, em termos de ordem, em termos de colégio, vamos tentando atualizar e no fundo, veicular à luz da nossa experiência. Portanto, muito do que nós fizemos com o colégio no âmbito das normas do plano de contingência para a farmácia hospitalar foi muito da experiência que nós estávamos a ter, que o São João estava a ter, que eu estava a ter, no fundo, até já antecipando coisas que nós sabíamos que ia acontecer à frente. Portanto, nós temos lá uma componente que tem a ver com recursos humanos, não é? Pode haver necessidade de, entre farmácias, se ajudarem, não é? Pode haver necessidade nós já estamos a fracionar equipas, uma de manhã, outra tarde, quer dizer, há várias coisas que temos que fazer em função da evolução da pandemia e do que nós pudermos, portanto, contratar, voluntariado, entre ajuda entre farmácias, portanto, mas repare, quando nós já, do ponto de vista organizacional, já éramos curtos, isto fica complicado de operacionalizar, mas dentro do possível faremos o nosso melhor. Penso que o Pedro poderá complementar mais com qualquer coisa. Não, mas é isso, é o que a Helena dizia. Nós, de facto, mesmo internamente, tentamos salvaguardar alguns circuitos também, limitamos o número de pessoas que podem estar na Copa a cada vez, inclusivamente dividimos a mesa com fita para garantir o espaço de segurança para cada elemento. Agora, olha, também acho que não há hospital nenhum, equipa pequena ou grande, que consiga mandar metade da equipa para casa. Ou seja, o que nós conseguimos foi, novamente, há tarefas que são, havendo acesso informático para isso, há tarefas que são relativamente fáceis de passar para teletrabalho, e a primeira abordagem foi essa. Na questão dos técnicos, como eu dizia há bocado, é que não há teletrabalho possível. Agora, o que nós tentamos, e não sabemos muito esse número, assumimos que tínhamos capacidade para ter ausente do serviço, grosso modo, o mesmo número de pessoas que temos de férias simultaneamente, e é disso que estamos a falar. Eu não tenho uma equipa em casa igual à que tenho ao trabalho, isso era de alguma forma possível. Temos alguma reserva para garantir que, na eventualidade de uma tragédia, conseguimos manter algum nível de resposta, mas ainda estamos inclusivamente a delinear o que é que será esse nível de resposta. Como eu dizia há bocado, preocupa-nos um bocado, ou temos dado prioridade à componente da necessidade de produção de estéreis, pese entender que neste momento a dose unitária e com o evoluir da situação e o nível de pressão nos serviços, se calhar daqui a pouco é mais prioritário dar o apoio da dose unitária para o pessoal de enfermagem não ter de ir a armários de recursos para ter a medicação dos doentes, e eventualmente alguns tratamentos, até na área da quimioterapia, pode, em última análise, pensar-se em deferir um bocado no tempo. Mas, novamente, acho que isto é uma situação que é muito difícil definir uma norma de sim ou não, e é uma constante adaptação, e temos sempre de viver da realidade. Agora,
temos feito um esforço, e até pela ordem, de facto, inclusivamente íamos discutir com os hospitais da região a possibilidade de criarmos aqui algumas redundâncias e, em último aspecto, em caso de necessidade de fecho de um serviço ou de incapacidade de um serviço dar resposta a um setor em particular, outro hospital poder de alguma forma dar apoio ou suprir essa necessidade, sendo que há tarefas, há coisas que nunca serão transferíveis, não é? Eu não posso chegar aos doentes de ambulatório e dizer, olha, vocês agora vão levantar a medicação ao CHP ou a Matosinhos, não é? Aliás, novamente, idealmente devemos fornecer-lhes mais perto do domicílio. Mas pronto, temos gerido a equipa um bocado assim, e é um bocado na base do dia-a-dia. Pedro, então aqui a surgir várias questões sobre a possibilidade de distribuição de medicamentos em farmácias comunitárias. Vocês já estão a fazer? Quais hospitais é que já estão a desenvolver este trabalho de produtos crónicos? Evidente, já tinham alguns hospitais, já tinham programas, se eles podem ser acelerados ou não, como é que isso pode ser feito? É isso que nós estamos a tentar fazer, nós estamos a acelerar, nós o projeto que tínhamos implementado era o Farmatoker, mas o Farmatoker, para quem não conhece, é um projeto, tem uma implementação relativamente pesada, quero dizer, além da componente tecnológica, e neste momento é o impasse que temos e é o que estamos a tentar resolver para conseguir alargar a capacidade de resposta do projeto a outras patologias. Nós neste momento só temos o projeto só inclui doentes TARV. Estamos a tentar adaptar o sistema informático para que permita fracionamento ou adaptação do receituário de doentes de esclerose e oncológicos. Agora, o Farmatoker assenta na premissa que previamente há uma etapa de formação, há uma etapa de qualificação das farmácias comunitárias que podem receber os doentes e que os colegas tenham formação adequada na área, na patologia que vão passar, que os doentes vão passar a receber. E pronto, novamente, nós como já tínhamos alinhado até agora para o início de abril o arranque da cedência na área da oncologia e da esclerose, estamos a fazer os possíveis para, de facto, o mais rapidamente possível, termos pelo menos essas áreas cobertas. Agora, pronto, vai requerer um esforço muito grande da nossa parte, estamos a fazê-lo, mas nunca seria uma solução para o imediato ou a muito curto prazo. Pronto, conhecemos exemplos de outros serviços, o SUC, que acho que alargaram o âmbito do programa que tinham, que era o PEMPROX, que tinha critérios de elegibilidade dos doentes, acho que alargaram simplesmente o critério para permitir abranger uma maior quantidade de doentes. Nós tentamos, pelo menos no âmbito do SNS, isso já era um esforço que fazíamos, mas temos multiplicado, se mais nada, colocar o tratamento dos doentes num hospital mais próximo da sua área de residência, porque a verdade é que o São João tem doentes que vêm desde Beja até Chaves e pronto, e às vezes só a colocação, e nós temos para Beja não, mas por exemplo com o Hospital Trás-os-Montes nós temos transportes quase diários por causa de outros circuitos e temos alguma facilidade em pelo menos colocar a medicação mais próximo. Junto com a ordem, e estará para sair hoje um normativo referente a esse processo e em conjunto com a linha do apoio ao farmacêutico e com a distribuição farmacêutica e as farmácias, em princípio no início da próxima semana teremos a possibilidade de por essa via agilizar a entrega de medicação também nas farmácias comunitárias. Agora, pronto, a verdade é que as farmácias comunitárias também, ao que se vai percebendo, também estão com uma capacidade de resposta um bocado limitada, têm os mesmos problemas também de gestão de recursos, têm às vezes filas também bastante extensas à porta. Acho que vamos ter todos de perceber até que ponto é que as soluções podem ser verdadeiras soluções e funcionam, e acho que vamos ter de nos ir adaptando. Eu algumas coisas prefiro ou acho que a cautela a isso obriga,
não devermos, não podemos neste momento estar a meter os ovos todos no mesmo saco. Acho que por mais que isto nos custe, de facto temos de apostar em várias vias, porque acho que ao fim e ao cabo acho que a solução não vai ser uma, vão ser todas. E todas as ferramentas que tivermos ao nosso alcance e pudermos utilizar vão ajudar seguramente. Agora vamos ter, e que seja por voluntariado, porque como a Helena dizia, já há hospitais que é o que estão a recorrer, sejam alunos do último ano de farmácia ou de outro curso qualquer, há situações que não tenho grandes dúvidas que nós internamente, pelo menos a longo ou a médio prazo, não conseguiremos sustentar, porque não temos recursos, não temos capacidade, e as equipas, como ouvi a doutora Margarida Tavares dizer muito no início de todo este processo, isto não são 100 metros barreiras, isto é uma maratona, isto é uma corrida de fundo, e as pessoas com toda a boa vontade e sentido da abnegação têm dado 200%, mas é que preciso também começar a preservar os profissionais sobre pena das pessoas claudicarem por esgotamento. Tem toda a razão, Pedro. Aqui, não sei se a Helena queria comentar um pouco, mas posso só complementar que, tal como Pedro disse, eu acho que as coisas têm que ter, estes processos têm que ter uma componente com várias frentes. Portanto, para mim, a componente mais importante é a assistência para mais tempo. Porquê? Porque isso mitiga logo a vinda de pessoas. Porque, repare, eu tenho 15 mil doentes no centro, o Pedro tem outros 15 mil. Isto também não podemos gerar expectativas muito grandes às pessoas. O que é importante aqui é, no fundo, alargar a dispensa, vir um representante, se a pessoa é imunodeprimida, e etc. E acionarmos os apoios em situações, obviamente, de risco clínico, com impossibilidade expressa de vir ao hospital. Portanto, há uma série de normas que irão ser criadas, obviamente, nesse sentido, porque também a distribuição está ocupada, as farmácias estão cheias de... Ou seja, o que nós vamos tentar fazer é que, dentro do possível e dentro das nossas capacidades, consigamos dar resposta a estas situações. E se tivermos que recorrer, se houver necessidade de recorrer a tudo e mais alguma coisa, nós vamos tentar. Mas, obviamente, que as coisas não é... Eu hoje quero resolver esta situação, se calhar só consigo resolver daqui a 3 dias ou daqui a 4. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que antever e também pensar, exatamente como já foi referido, que a solução é múltiplas vias. Não pode ser só um ponto, porque depois também não há capacidade estrutural para isso. Helena, já agora para tentar também, há aqui várias perguntas para tentar facilitar a vida à farmácia hospitalar, especialmente aos farmacêuticos, naturalmente. Há aqui uma pergunta que está relacionada com a eliminação do anexo X para movimentos estupefacientes e anexo de hemoderivados, para evitar a deslocação de profissionais entre serviços e eliminar o papel que pode ser o veículo de vírus. Sim, nós em relação a isso, nós já sinalizámos isso no Infarmed. O que é que acontece? O papel é uma fonte de eventual contaminação pelo vírus, não é? Porque permanece algum tempo em algumas superfícies. E obviamente que a esse nível, nós sabendo disso, manipulamos esse papel com luvas e etc. Mas o papel é uma fonte que anda a circular, piro estupefaciente, piro hemodderivado, e nós estamos usando o Infarmed, era necessário um mecanismo mais simples e eles estão a trabalhar nisso. Em última instância, eu nem devia estar a dizer isto publicamente, em última instância nós cada um vamos resolver, não é? Porque algo tem que chegar ao serviço, e pronto, mas só para alertar, quer num ponto, quer no outro já sinalizámos, porque podem haver já algumas, digamos, ferramentas informáticas que viabilizem isso, porque aqui o problema desses processos não tem a ver tanto com assistência, mas tem a ver com, portanto, a confirmação da entrega. Por exemplo, se eu entrego um hemodderivado de um lote tal, a enfermeira tem que registar que deu esse lote, para efeitos de rastreabilidade, porque eu, quando distribuo na minha folha e registro este lote, eu sei que foi este lote. Ela lá em cima tem 3 doentes, imagina, ter havido uma falha com a confusão e administrar do outro. Desde que ela o registre,
nós sabemos isto. Agora, se isto for permitido informaticamente, a mesma coisa que os estupefacientes, ou seja, se eu envio 10, o que vai aqui até lá acima, a enfermeira que o recebe tem que me assinar que recebeu 10. Estes mecanismos de segurança, é por isso que existem estes documentos e que, obviamente, já têm sido desenvolvidos alguns mecanismos, digamos, do ponto de vista informático para tentar mitigar isto, mas é como eu vos digo, os profissionais, penso que não preciso ser mais clara, saberão como, se as coisas não se resolverem entretanto, como mitigar isto, mas pronto, eu não queria estar a entrar Mas mais por aí. estamos aqui a falar também de hemoderivados e estupefacientes, não é? São esses circuitos que Geralmente são os dois documentos que existem, mas existe no papel a circular. Portanto, nós somos um hospital totalmente eletrónico, mas há hospitais que não têm prescrição eletrónica. Portanto, não sei, para aqui imaginar. Eu acho que temos que mitigar isso, é como o receituário, não é? Nós, em termos de receituário, eu não recebo receituário nenhum, tenho tudo prescrito a nível do sistema. Obviamente que há o receituário faturável, a ARS, que prevê pois é, este papel, caso aqui das autoimunes que vêm levantar as farmácias. Se prevê papel, que aceitem, há uma possibilidade de aceitarem o nosso movimento de fecheiro Excel de saídas. Portanto, há aqui vários mecanismos e nós temos que... Pronto, essas coisas vão ter que ser mitigadas e as entidades irão naturalmente dar as suas soluções e nós, os profissionais, iremos agir como acharmos que é o mais conveniente, digo eu, não é? Mais apropriado. Mas neste caso seria também importante sinalizar isto, não? Que a Ordem também está a fazer isso, e sinalizar isto para a Infarmed. Nós já sinalizámos essa situação, pronto, de alguns documentos haver uma possibilidade temporária pronto, eu sei que alguns mecanismos já foram, no fundo, algumas propostas destas já têm sido até trabalhadas com os sistemas antes desta situação do Covid, com os sistemas que nos fornecem informáticos, não é? As GLINTs e as ST+is e etc. Portanto, alguns hospitais, se calhar, já estarão com essa situação resolvida, eu não faço ideia, outros não. E, portanto... Eu já agora perguntava aqui aos colegas que estão a ouvir aqui a sessão, se algum hospital já tem alguma solução informática que tenha aplicado que podia depois ser útil até a outros, ou para replicar. É para colocarem aqui no chat a dizer se já tem esse tipo de soluções que podia ser útil para os restantes. Em relação a estes casos dos doentes que vêm levantar a medicação às farmácias hospitalares, aqui não parece que exista grande solução neste momento, não é? Portanto, o que é faturável, a gente manipula com luva e mete num espaço definido para isso, não é? Mas é assim, eu não queria estar aqui, mas eu já coloquei essa questão superiormente, que achava que neste período, portanto, todos os movimentos, é assim, eu não vou fazer movimentos de saída por fazer, não é? Eu tenho que ter um pedido, um movimento de saída. Portanto, isso é algo informático, é uma listagem. Mas pronto, nós aguardaremos se for, as melhores soluções que forem encontradas. Eu, se me permite, só complementar, eu entendo uma coisa, ainda esta semana saiu o estudo de facto da persistência do SARS-CoV-2 em superfícies inanimadas e em aerossóis. Assim, eu acho que o que me preocupa no papel, em particular a nível interno do hospital, é o papel obrigar à movimentação de pessoas, mais do que o papel como fonte de contaminação em si. Eu ainda ia rever mais atentamente o estudo, mas creio que, pronto, que a resistência do vírus no papel andará à volta das 24 horas, ou seja, em último caso, a questão da disseminação resolve-se com uma quarentena do papel durante um par de dias e deixa de ser uma fonte de contaminação. Mas o movimento de pessoas no hospital, já isso sim, acho que deve ser mitigado ao máximo. Eu vi que já responderam e é um bocado encontrar a questão. Eu sei que existem soluções informáticas. António Gouveia do IPO de Lisboa já fala disto aqui no RAF, que está a desmaterializar estas matérias. Estão todos. Agora, o problema, por exemplo, eu o módulo para os estupefacientes não conheço e, por acaso, olha, nem por coincidência, ainda em janeiro tinha pedido ao meu departamento de informática para avaliar a possibilidade de o introduzirmos. Porque, novamente, o hospital tem feito um esforço muito sincero, mesmo na era pré-Covid, para a desmaterialização de tudo o que é circuito. E até agora ainda não recebemos uma resposta do nosso fornecedor, da Glint.
Agora, por exemplo, o modo de desmaterialização de hemoderivados que eles têm, a gente conhece, estávamos em curso de estudar a adaptação ao sistema e entendemos era que aquilo era pura e simplesmente impossível de adaptar à nossa realidade. Aquilo envolvia abrir um armazém por serviço, envolve reetiquetar cada embalagem de hemoderivado, envolve devolver tudo o que não é administrado e logo aí temos um problema muito pior do que o papel. Em vez de circular papel, iam circular medicamentos de um lado para o outro. E a esse respeito, se posso aproveitar a boleia, porque vi que também estavam a discutir no fórum. Eu, quem questiona acabar com a dose unitária, eu acho que há bocado não ficou claro. Eu só acabaria a dose unitária em situação catastrófica mesmo, porque entendo que em muitos casos os serviços farmacêuticos são serviços de suporte. A maior pressão, eu peso a pressão toda que nós sentimos aqui, não tenho grande reserva em achar que a maior pressão é nos serviços clínicos, que é onde estão os doentes. E acho que devemos fazer todos os possíveis e impossíveis para manter esse nível de resposta e esse apoio aos serviços. E acho que a dose unitária será essencial. Eu há bocado, quando disse que nós retiramos as malas de dose unitária, foi a distribuir em saquetas descartáveis, em saquinhos de plástico descartáveis, mas mantemos a distribuição por doente. Paramos com as devoluções de medicação enquanto não temos aqui, de facto, definido cabalmente qual é a possibilidade de disseminação da contaminação através dos medicamentos e dos materiais. Neste momento estamos a equacionar. Eu queria alertar em particular, na minha visão, para esta questão. Eu acho que nós agora temos... O São João passou, o meu serviço em particular, passou aqui uma fase crítica em, como a Helena dizia, era quase preciso decidir primeiro e perguntar depois. Mas acho que agora temos de ir dando 2 passos atrás e começar a definir estratégias e circuitos que sejam sustentáveis a médio e longo prazo. Não podemos estar só agora a pensar no que é que nos vai resolver o problema na próxima semana ou as próximas 2 semanas. Temos de começar a pensar no que é que nos vai permitir manter a nossa resposta independentemente do panorama Covid durante os próximos meses, sendo que a questão da disponibilidade de recursos humanos é sempre uma incógnita e não tem solução, solucionado está. Não podemos perder muito tempo com questões insofismáveis de vou ter gente, não vou, e se amanhã acontece ou deixa de acontecer. A preparação para a catástrofe tem um limite, não é? Acontecendo a catástrofe, tornamos-nos todos reativos. Que remédio temos? Não é impossível prever e planear todos os cenários. E dito isto, onde eu queria chegar com esta conversa, é que acho que temos de começar a estabilizar de facto processos e procedimentos que se mantenham e que durem à la longue. E olha, novamente, mesmo nas questões da devolução, da medicação e o que é que vai para o internamento e o que é que vem, é assim, em princípio, nós também era um trabalho que graças a Deus já estávamos a fazer, ficou a meio. O que não deve acontecer é esses circuitos, mas isso nem sequer tem a ver com a Covid. Não faz sentido, os serviços farmacêuticos estarem sempre a mandar medicação aos serviços para os serviços depois devolverem. Devemos ter isso ajustado e nós, uma das soluções que estamos a tentar novamente, os medicamentos com maiores números de devoluções, de facto os serviços fazerem uso do armário de recursos. Estamos a falar de 10, 15 referências em cada serviço, mas manter sempre a dose unitária, o fornecimento personalizado para a generalidade das situações, porque novamente acho que seria completamente incomportável aumentar o nível de pressão agora no pessoal de enfermagem e pedir-lhes do dia para a noite para começarem a preparar medicação que recebessem a granel ou de armários de recurso. Ou seja, aqui uma pergunta mais genérica. Foi o Pedro e eles acabaram por responder aqui a várias perguntas. Como é que tem sido a articulação com as ARS em relação às reservas estratégicas? Tem sentido algumas rupturas em alguns medicamentos? Como é que tem feito essa gestão? Nós, em particular nos medicamentos, não temos tido problema, até porque, olha, esperemos, que bom que era
se isto se mantiver minimamente estável. A verdade é que a reserva estratégica que se criou, nós até eu achei que não aconteceria, mas a verdade é que conseguimos, pese alguma confusão logística, conseguimos adquirir quase tudo o que estava preconizado, e a verdade é que neste momento não temos um volume de doentes críticos que tenha impactado por aí além o consumo de medicamentos. O único, os produtos mais críticos é de facto a solução alcoólica, que pronto, nós para já ainda não necessitamos de recorrer à rede, à ARS e à Reserva Estratégica Nacional, mas com equipamento tem sido dia sim, dia sim. Máscaras e luvas, não é? Temos de facto recorrido constantemente à ARS. O sistema ainda se está a adaptar, mas tem funcionado. O problema é que, ao que vamos percebendo, é mesmo os quantitativos que temos na reserva estratégica. Outro dia, no sábado passado, uma das responsáveis da ARS dizia que o que o São João estava a gastar em máscaras em 2 dias era o que eles tinham recebido, era o total que a ARS tinha recebido de reserva estratégica. Ou seja, também é complicado, quer dizer, percebo também que para a ARS seja muito complicado fazer a alocação de recursos quando um hospital em 2 dias consome tudo o que é reforço que eles receberam. Helena, não sei se tem aqui mais informações. Sim, para complementar, nós do ponto de vista, nós temos o hospital já todo a ser reorganizado para os serviços subirem e outros descerem para acomodarmos. Temos um serviço de 22 camas de Covid e temos as unidades e as UCINTERs, umas que estão a ser transformadas em Covid e outras que vão ser para os doentes não Covid. Portanto, do ponto de vista da medicação global que o hospital utiliza, não temos tido assim grandes situações. Alerto muito para a questão da hidroxicloroquina, que é um medicamento que nós vamos precisar e que está no circuito das farmácias também para o doente com artrite reumatoide e etc., que é muito importante, se alguém das autoridades está a ouvir, que é muito importante mantermos, com a evidência que existe, mantermos disponível esse medicamento. Mas, do ponto de vista global dos medicamentos, não, as coisas têm que funcionar mais ou menos bem. Temos tido dificuldades, naturalmente, no álcool, na solução antissética de base alcoólica. Estamos sempre articulados com os vários pontos focais da nossa ARS, nesse sentido. Hoje aguardamos a vinda da solução alcoólica, do SABA, porque, no fundo, que irá vir em jerrycans e que nós vamos ter que reacondicionar em frascos que já foram para esterilização. E, portanto, todos no mesmo barco, todos a fazer o melhor que podemos, mas, de facto, esta necessidade que vamos ter e que temos tido também da sociedade civil nos vir ajudar é muito importante. Eu hoje vinha no carro e ouvi na TSF que uma empresa de cerveja está a produzir desinfetantes superfícies. Não é cerveja. Não é cerveja. Desinfetando superfícies. Portanto, isso é importante, que se produza mais solução alcoólica para as mãos, o álcool, portanto, que estas coisas apareçam, porque de facto é importante, como é o caso dos equipamentos de proteção, não é? Eu já recebi contactos de uma empresa que traz da China e que não sei o quê, já mandei para o meu aprovisionamento. Portanto, no fundo, esta dinâmica que estabelecem estas pessoas, em que só viu daqui ou viu da lá, também é muito importante para nós, porque de facto, diariamente nós registramos naquele sistema, até aqui o meu colega João fez aqui um Excel diferente para facilitar a coisa, registamos as nossas existências e as nossas necessidades e, portanto, tudo que tem a ver com as luvas, com os equipamentos, com a solução alcoólica, é algo que temos tido dificuldade, mas que temos conseguido manter dentro do mínimo, rateando e, no fundo, priorizando, porque aqui é uma questão de priorização que também é importante acautelar, mas, de facto, isso temos mesmo que ter em quantidades mais volumosas e aí, nesse nível, nesse sentido, é importante, de facto, nós encontrarmos mecanismos e haver outras empresas a fazerem, a produzirem, e máscaras e isso, que eu acho que também está a ser criado esse awareness agora
também para isso. Eu, portanto, fiquei muito satisfeita em ouvir isto. Esta fábrica, nem não sabia, esta fábrica de cervejas que está a produzir desinfetando superfícies, não é? Isso é importantíssimo. Há aqui uma pergunta também, acho que é prática e ajuda também vários hospitais que estão a iniciar este processo, que é colocada pelo João Paulo Cruz, que é o tipo de equipamento que de EPIs que os profissionais, os farmacêuticos e os técnicos devem utilizar quando circulam. quando circulam e depois quando circulam mesmo em áreas de enfermarias Covid. É assim, os serviços farmacêuticos são um serviço de suporte, portanto, são um serviço com uma grande área, uma grande componente logística, mas são um serviço de função clínica, basicamente. O que é que acontece? Nessa componente, portanto, nesta componente global que tem a ver com a logística e com a distribuição, o que é que nós estamos a fazer aqui? Portanto, nós estamos incluídos num grupo, que são os serviços clínicos, e recebemos exatamente o mesmo que os serviços clínicos recebem. Não é? Portanto, porque nós temos doentes a atender em ambulatório, nós circulamos pelo hospital, nós temos que ir repor níveis, temos que ir repor soros, temos que ir repor armários de recurso. Por muitos mecanismos de mitigação que nós façamos, em que fazíamos 3 vezes por semana, passamos a fazer 2, as coisas têm que acontecer. Naturalmente, há circunstâncias e há serviços que nós adotamos mecanismos de ir em saco, individualizado, que depois a enfermeira despeja na cassete. Por exemplo, dos soros entrarem até um nível, depois vem um profissional buscar. Portanto, tudo isso nós encontramos aqui em pleno acordo e plena concordância com o serviço clínico. Pronto, isso é um ponto fundamental. O que é que acontece aqui? Os meus carros de transporte são higienizados várias vezes por dia. Os auxiliares que distribuem com máscara, pronto, principalmente só com luvas, para os serviços mais críticos estão luvas e a máscara, e com fato de circulação. É o que nós estamos a fazer. Pronto, já tiveram formação da parte do PEPSIRA de como é que isso se veste, como é que se tira e como é que não sei o quê. Portanto, os serviços criaram zonas brancas, zonas limpas, em que se faz a troca de alguns carros, de algumas... geralmente há a entrada dos serviços em que tudo é higienizado com amónio quaternário, etc. E se faz trocas, também não interessa as coisas andarem a subir e a descer. Portanto, há mecanismos que temos de encontrar com o próprio serviço, sempre naturalmente protegendo os profissionais. E, portanto, falava-se aqui também nas devoluções. Eu, por exemplo, dos meus serviços não estou a aceitar devoluções. Foi para consumo, foi para consumo. Naturalmente, agora a UCA, por exemplo, vai ser relocada para criar uma espécie de um bloco, pronto, uma coisa diferente, e, portanto, aquele nunca teve ali nada, nunca teve ali, portanto, aquele medicamento eu vou aceitar agora. Isto, quando chegar a uma altura em que há por todo lado, eu simplesmente, enquanto não me garantirem, eu não vou aceitar. Isto eu estou a assumir isto plenamente. Bom, Pedro, qual é que tem sido a política em relação a esta questão também dos EPIs e em relação às devoluções? Já explicou também que não estavam a aceitar e então a procurar que os serviços também essas devoluções fossem reduzidas. Mas em relação a esta matéria dos equipamentos de proteção, como é que estão a fazer isso? Mas eu só, se me permite, mesmo claro, em relação às devoluções, era nesse aspecto que eu dizia que neste momento a situação é tal e qual a Helena descreve. Mas essa era das situações que eu dizia que temos de pensar numa estratégia mais a longo prazo, e estamos a estudar a possibilidade de uma quarentena, dependendo do material em que os medicamentos são feitos, de uma quarentena que permita garantir que depois podemos reintroduzir com segurança os medicamentos no estoque, até porque não estamos ainda nessa fase, mas eventualmente poderá os medicamentos que fiquem pelos serviços poder-nos não fazer muita falta. E temos de arranjar mecanismo de fazer isso em segurança. Quanto ao uso dos EPIs, e eu inclusivamente aqui no serviço muito me bati numa primeira fase pela questão de que o uso de máscara era só para quem, em primeiro, era para pessoas com sintomas, em segundo, era para profissionais que tinham de ter interação com pessoas sintomáticas. Neste momento, fruto dos acontecimentos da semana passada, no São João, desde segunda-feira, que toda a gente anda de máscara cirúrgica,
também deixou-se de usar o sistema de registro biométrico, até porque estávamos a ter um elevado consumo de SABA junto dos pontómetros e até isso nos permitiu de alguma forma diminuir ou impactar o consumo do que tem sido, como eu dizia há bocado, um dos recursos mais escassos que temos. Agora, nós neste momento no São João, cada profissional é-lhe dada uma máscara à entrada e é a máscara que tem até ao momento de saída. Os auxiliares, além de máscara, fazem a distribuição com luvas. Nós temos tido, é assim, nós doentes Covid confirmados, por regra, temos-os em espaços bem controlados e de facto ninguém entra lá. Já não é só em áreas de pressão negativa, mas pronto, os próprios serviços são os primeiros a assumir a possibilidade das pessoas entrarem ou não. A verdade é que às vezes, mais das vezes, o problema é o medo, porque olha, ainda ontem apareceram-nos mais 2 doentes num internamento geral e pronto, isto deve haver aqui alguma reserva, dada a imprevisibilidade da disseminação da doença. Agora, eu nos serviços com Pyxis, por exemplo, nós na maioria dos serviços com Pyxis, que são as unidades, ainda não temos doentes Covid internados e o pessoal anda com máscara porque já andava, usa luvas. Uma das coisas que fiz foi suspender a necessidade do registro biométrico no Pyxis para os profissionais da farmácia, nos serviços, ia discutir com eles, mas ninguém levantou essa necessidade, e os profissionais, quando vão ao Pyxis, para não terem de retirar a luva, fazem o acesso por código, em vez de utilizarem biométrico, e pronto, e têm algum maior cuidado, levam desinfetante de superfícies e procedem à desinfecção sempre que entendem adequado e apropriado, mas mais medidas do que essas não. Agora, de facto, neste momento as devoluções estão todas suspensas enquanto não, seja serviço Covid ou não Covid, enquanto não definimos um procedimento que garanta a possibilidade de reintegração no estoque com segurança. Mas essa matéria da possibilidade de ter alguma quarentena para as devoluções poderá fazer algum sentido e poderá ser equacionada, não mais cedo ou mais tarde. Parece fazer algum sentido, possa ser pensado. Acho que sim. Até para ter aqui porque isto não vai durar 15 dias, não é? A alternativa seria eventualmente desinfetar unidade a unidade, o que além de potencialmente deteriorar o produto, não é execuível. Não é? Eu no início da crise, antes de tomarmos a decisão, porque tivemos de adaptar um bocado o sistema de distribuição e o que estávamos a mandar para os serviços ou não, eu fiz essa análise. Eu do internamento num semestre são mais de 100 mil unidades devolvidas. Não estamos a falar de quase 10 mil unidades por mês. Entenda-se que mesmo gerir uma quarentena deste nível é complicado, e por isso dizia eu há bocado que a nossa primeira premissa e a nossa primeira diretiva tem de ser evitar que estas situações ocorram e arranjar mecanismos que previnam a necessidade de devolução, mais do que arranjar aqui soluções para normalizar o que de si não deve ser uma situação normal. Eu já agora, aqui uma pergunta do João Paulo, voltando aqui a outro tema, que era a questão da distribuição de medicamentos, dispensa exclusiva na farmácia hospitalar. O João Paulo diz que tem uma proposta do CTT, João Paulo Cruz do Lisboa Norte, diz que tem uma proposta do CTT para entrega direta no domicílio de medicamentos para, por exemplo, para doentes Covid ou doentes em quarentena. Qual é que é a vossa opinião? Estou? Sim, força. Olha, eu acho que esse nível temos de ter algum cuidado por vários aspectos. Primeiro, o doente tem que nos consentir ceder essa medicação. Portanto, porque muitas vezes o doente pode não querer, pode querer vir cá buscar, não é? Ou mandar alguém cá buscar. Depois, sei que irão sair diretrizes da entidade reguladora, porque, portanto, os correios é uma coisa, isso se extravia a encomenda, e que, portanto, qual é o grau de responsabilidade? Eu não sei, eu penso que isso é algo que é algo que gera alguma insegurança, e, portanto, a possibilidade de nós termos uma linha
que efetivamente nos possa colocar isso ou na farmácia mais próxima ou através de alguns mecanismos de domiciliários, de equipas, porque eu não sei se vão haver equipas também a esse nível, é algo portanto, que nos dá uma segurança diferente. Portanto, eu acho que neste tempo de guerra vão surgir várias soluções, vários hospitais estão a resolver de várias maneiras, mas isto acho que tem que ser enquadrado numa perspectiva de segurança de quem recebe, de quem envia, e portanto não devemos já embarcar em coisas que nos possam comprometer a ação daqui para a frente. Portanto, não sei se tem que ser uma matéria bastante que merece alguma análise, algum estudo. Já agora, os meus momentos um pouco avançados, mas há aqui uma pergunta que me parece importante clarificar da Sofia Jesus, eu não sei qual é que é a unidade hospitalar, mas ela, aqui há uma área que, no hospital que vão ter de Covid, aliás como todos os hospitais estão a criar e vai se expandir ao longo do tempo, mas a enfermagem que está a insistir em manter os PICSIs a ser reposto pela farmácia. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Bom, nós aqui o que estamos a fazer é assim, nós repomos os PICs 2 vezes por semana, ok? Numa unidade de Covid, eu acho prudente a medicação nesta fase ir em sacos. Não é? Portanto, eu acho prudente, não sei o que é que o Pedro está a fazer, as minhas unidades PICSIs vão ficar para serviços não Covid, em princípio, né? Nós vamos ter que subir os serviços, mas nesta fase eu acharia prudente, porque, repare, aquilo vai ter imensa manipulação, uma coisa é nós termos um armário que troca numa zona limpa e depois é totalmente higienizado, os PICSIs é uma estrutura muito mais fixa, portanto eu acho que nesta fase seria prudente a medicação ir em sacos e ser depois colocada por os profissionais que já lá estão, não sei que tipo de equipamento é que estão. Ou então haver a possibilidade desse PICSI ir para uma zona branca, ser desinfetado e ser reposto. Mas estes movimentos ser o mínimo possível. Ser o mínimo possível. Por exemplo, nós aqui, os nossos PICSIs conseguimos repor 2 vezes por semana. Agora, o que eu estou aqui a colega a dizer é várias vezes por dia, também não percebo isso. Não sei como é que o Pedro está a resolver nas unidades dele, eu nesta fase ainda não tenho essa circunstância, porque em princípio não vou ter doentes nesses serviços, mas eu estou a imaginar um hospital como Santa Maria, que tem, salvo erro, 40 e tal PICSIs, portanto isto aqui gera, talvez o Pedro, que está um bocado mais avançado, já tenha encontrado uma solução a isso. Eu concordo absolutamente, não acho que a solução passará sempre por aí, não, os PICSIs envolvem a manipulação do teclado, do ecrã digital, não, acho que não são de longe nem de perto a melhor solução. Eu novamente acho que num serviço com PICSIs, até a própria necessidade, num serviço com PICSIs com Covid, de facto a própria necessidade de entrarem na enfermaria para levantar medicação constantemente, ou que seja, é de evitar. Agora, o único serviço onde tenho um PICSIs e tivemos já doentes Covid, porque é o CI onde ficam os doentes com suspeita ainda não confirmada, era a nossa UCI geral. Os doentes suspeitos estão em sala de pressão negativa e os profissionais, quando se entram, equipam-se adequadamente e quando saem, desequipam-se adequadamente, ou seja, não surgiu sequer a questão de ter de alterar ou reformular o que é que fosse em respeito ao PICSIs, porque, novamente, o controle está todo no momento de abordagem dos doentes. Agora, sim, nós, antes de desmaterializarmos ou antes de retirarmos de circulação as cassetes das malas de dose unitária, nós, para a infecciologia, desde o primeiro dia que de facto estamos a fornecer em sacos individualizados descartáveis para, sim, e entendam-me, e mesmo em infecciologia aquilo era garantido que a medicação nunca saía da sala da enfermagem, os enfermeiros tinham todo o cuidado na circulação e mesmo assim tomamos essa decisão. E nós também em concordância com o serviço. Vamos também, assim, acho que é muito importante ter em atenção uma questão. E nós vivemos muito este problema no hospital.
enfermeiros e médicos, mas para o efeito se calhar é mais importante a questão dos enfermeiros, com formação e com experiência na gestão de um circuito, de uma unidade de doenças infectocontagiosas, há poucos. E o que está a acontecer com a necessidade do alargamento do internamento de Covid foi um fracionamento das equipas de enfermagem com formação na área, por forma a que pudessem formar os colegas para os serviços onde iam. Nós tivemos de adaptar primeiro uma ginecologia, depois um serviço de otorrino, uma medicina e, novamente, isto pelo menos a curto prazo irá expectavelmente ampliar-se, e chegámos ao ponto em que, de facto, temos equipas de enfermagem que estão a formar colegas na área ou na abordagem, na reserva que deve ter o funcionamento de uma unidade com doentes com patologia infectocontagiosa. Temos profissionais com 2, 3 dias de formação a dar formação ao resto da equipa, ou seja, de facto deve haver aqui alguma cautela, porque eu enquanto só tinha Covid no serviço de doenças infecciosas estava relativamente tranquilo, não tinha qualquer problema em dizer a tudo que era profissional da farmácia, não há problema, não há risco, temos aqui uma equipa, a equipa que está no serviço é mais do que capaz e está mais do que rotinada e habituada a lidar com situações destas, e a questão de distribuir em sacos de dose unitária até partiu da concordância deles e até um bocado de sinergismo mais do que reserva na segurança do que lá estava. Agora, novamente, numa realidade em que o doente Covid positivo pode aparecer em qualquer serviço de internamento, ou que com a redistribuição e o cansaço dos profissionais, porque começa a acontecer e vai acontecer ainda mais, e nós quanto mais cansados estivermos, mais propensos somos ao erro. E de facto deve haver aqui algumas rotinas de base que previnam, se não vou dizer impossibilitem, porque o erro impossível isso não existe, mas que previnam um bocado o acontecimento do acidente. Não, essa matéria é bastante importante. Eu queria só, força. precisávamos terminar, porque também já estou aqui cheio de... Mas eu queria acrescentar uma coisa, que as pessoas têm que prever, que tem a ver com as manutenções. Ora bem, os nossos Pixies têm manutenção de Espanha, ok? Portanto, se houver uma avaria física, nós temos que prever a eventualidade de termos que criar armários de recurso, tucure, gavetinhas, medicamentos lá dentro e vai lá para cima. Portanto, isto tem que ser tudo previsto. Eu, por acaso, estou aqui a receber um mail com uma avaria de uma gaveta no piso 6 e quero saber como é que eu vou resolver isto. E, portanto, eu vou ter que arranjar um mecanismo. Meus amigos, tem que ser assim. Ok? Vai lá, Helena, com uma chave de fendas. Não, eu para já deixei-me agradecer a vossa generosidade. Eu acho que depois há aqui muitas questões e que nós podemos repetir isto também com alguma frequência, até juntando outros oradores para dizer também o que é que estão a fazer nos seus... A Helena já está a resolver a questão da gaveta. E voltamos a tocar muitas questões e efetivamente nós estamos a aprender a fazer, não é, atualmente. Eu também dava nota do que o Pedro aqui falou, que é da questão desta preocupação de nós termos profissionais que hoje não estão preparados e não têm treino ou experiência para lidar com esta patologia, com esta patologia infecciosa. E cada vez que nós vamos alargando a resposta aos Covid, isto vai-se alargando e a experiência e a especialização vai reduzindo. Portanto, também deve haver aqui uma grande preocupação, sensibilização da estrutura do hospital em treinar as pessoas que começam a tratar destes doentes. E é nessa lógica que o primeiro que nós vamos garantir aqui será a segurança de todos os profissionais. E estas matérias que vão sendo colocadas, acho que temos que tomar esta premissa, que é esta metodologia assegura a segurança dos profissionais ou não, e a outra, a segunda, naturalmente, é de não sobrecarregar demasiado ou encontrar estratégias para reduzir a sobrecarga dos profissionais que estão na linha da frente, sendo que aqui estamos a falar essencialmente de serviços de suporte. Mas a primeira premissa é esta da segurança e a segunda é esta de reduzir a sobrecarga dos profissionais
Eu acho que nesse aspecto estamos todos juntos, mas que devemos garantir a segurança, porque caso essa segurança não seja garantida, não teremos profissionais para executar as tarefas. Portanto, nestas matérias que foram aqui abordadas, e nós vamos juntar aqui também algumas questões que foram aqui discutidas, nomeadamente a matéria da utilização de sacos para as áreas já de tratamento de Covid, ou mesmo de começar a reduzir a utilização de outros circuitos que tenham algum tipo de insegurança, nomeadamente em áreas, por exemplo, já respiratórias, porque a probabilidade de termos já doentes infectados é muito elevada. Bem, está a tocar e interrompo aqui a minha entrada. Eu, de qualquer forma, queria, para finalizar, queria agradecer ao Pedro e à Helena. Voltaremos a repetir aqui esta nossa sessão e dar nota que para a semana vamos já também discutir as matérias da hospitalização domiciliária, que estas matérias também da farmácia também vão se colocar, mas essencialmente assegurarmos que estes doentes têm acompanhamento domiciliário e que o mais rapidamente possível saem dos hospitais para libertar camas, que vão ser no futuro bastante um recurso muito, muito escasso. Portanto, obrigado à Ordem dos Farmacêuticos, Helena, obrigado ao Hospital São João mais uma vez. Obrigado. E depois disponibilizaremos este vídeo também aos participantes. Portanto, muito obrigado. Okay, muito obrigado e bom trabalho a todos. E bom trabalho. Muito obrigado.